Bem-vindos! Chegamos ao último capítulo da nossa grande jornada Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Muito obrigado você que esteve até aqui conosco, você que pegou do meio para o final, sei lá de que parte você pegou, mas você tem a oportunidade depois de com muita calma ir lá atrás no começo e assistir um por um, porque Atos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. E até aqui tem sido benção. Mas vamos agora mergulhar no último capítulo de Atos 28, né? E vamos ler os dois primeiros versículos que diz assim, ó. Havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Pronto. Olha, eu quero aqui nesses dois versículos destacar duas coisas importantíssimas para você. Então preste bastante atenção, não se distraia, não fique dividido com outras coisas, ou é aqui ou é o que você está fazendo. Fica aqui, menos de 10 minutos a gente encerra. Escute bem. Primeira coisa que eu quero falar para você, ó. Mesmo ventos tempestuosos cumprem o conselho de Deus. Para quem acompanhou esses últimos dias comigo aqui, viu que a tempestade que Paulo e as demais pessoas estavam passando em alto mar foi terrível. 15 dias prevendo a morte. Tão terrível que foi a tempestade. 15 dias sem ver luz. E fugiu-nos a esperança de sermos salvos, é o que foi dito em Atos. Mas veja só, que alívio chegar na ilha que eles descobriram que se chamava Malta. Ventos tempestuosos também cumprem conselhos de Deus. Eles não queriam dar naquela ilha, o destino era Roma, mas Deus tinha um conselho para cumprir, algo a cumprir. Foram 3 meses naquela ilha, o líder daquela ilha foi curado, milagres aconteceram, vidas foram salvas. Então, algumas vezes, ventos tempestuosos vêm sobre a nossa vida, para sacudir a nossa vida, mexer com a nossa estrutura. E se nós não estivermos ligados com Deus, em espírito, a gente vai murmurar, reclamar e até perder a nossa fé. Mas se estivermos ligados com Deus, você vai entender que aqueles ventos que estão acontecendo na sua vida, mexendo com a tua estrutura, estão cumprindo um conselho de Deus, um propósito, que você só vai entender depois. Paulo entendeu depois de 3 meses naquela ilha, pregando o evangelho, orando por curas e milagres de cura acontecendo, vidas sendo salvas. Paulo entendeu por que aquilo tinha acontecido e por que eles foram parar naquele lugar. Então não murmure, não reclame. Algo da parte de Deus está se cumprindo na sua vida e você vai entender depois. Apenas fique em espírito conectado com o Deus Todo-Poderoso. Ventos tempestuosos também cumprem o conselho de Deus. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu quero destacar é a humanidade que os bárbaros usaram com aquelas pessoas. Eles foram humanos, acolheram eles. Imagina que 15 dias em tempestade, eles estavam ensopados, fadigados, com muito frio. Então, os bárbaros fizeram uma grande fogueira para aquecê-los e receberam-nos com grande humanidade. Eles não eram os romanos, eles não eram muito menos os cristãos, eles eram bárbaros. Mas mesmo assim, usaram de bondade com aqueles navegantes. Isso é um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser imitado, porque muitos que carregam consigo uma religião ou uma fé religiosa, muitas vezes não usam de bondade com quem precisa. Você lembra daquela parábola que Jesus falou? O levita passou de longe, o sacerdote também não deu atenção, um samaritano, aquele de quem menos se esperava alguma coisa, foi aquele que socorreu o homem ferido no caminho. Então, nós precisamos, principalmente, como pessoas que acreditam em Deus, dar o bom exemplo e usar de humanidade
com aqueles que precisam realmente. A Bíblia diz, se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Se tiver fome, dá-lhe de comer. Meu Deus do céu, que coisa incrível e difícil de praticar. Bonito de falar, né? Bonito de pregar isso, de postar isso nas redes sociais, nos stories, status, feeds, mas viver é outra realidade. Então use de humanidade com o teu próximo. Eles usaram de humanidade, não tendo religião, de repente não acreditando em Deus, como Paulo acreditava e tantos de nós acreditamos, mas praticaram esse ato virtuoso, que é de se esperar de todo ser humano, principalmente daqueles que pregam a fé. Amém? Então que isso aqui sirva de exemplo para a gente. Hoje que nós iniciamos o capítulo 28 e agora eu quero orar com você, tá bom? Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado. Estamos iniciando aqui o último capítulo da nossa jornada e mais uma vez o Senhor nos ensinando virtudes, valores que precisam ser praticados. Ventos tempestuosos também cumprem um conselho do Senhor. E é incrível ouvir isso porque consola, Pai, o nosso coração. E também a respeito de sermos humanos, benignos, bondosos com aqueles que precisam, Deus. Tua palavra diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Que teu Espírito nos mova, Deus, a agir verdadeiramente como o Senhor agiria nestas circunstâncias. E cada pessoa que está ouvindo essa palavra possa ser o espelho de Cristo, a imagem de Cristo, a ação, a atitude, o comportamento de Cristo refletido aqui nesta terra, Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Olha, esse vídeo está encerrando, mas não esqueça de curtir e de dividir o pão, compartilhar. Essa é a nossa missão diária. Eu peço sempre isso para todas as pessoas. Então, vamos lá, hein? Falei para você que eram menos de 10 minutos. Gente, compartilha, a jornada continua.